Vamos iniciar mais uma reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Com muita alegria, hoje 27 de janeiro de 2025, agradecendo a presença de todos, dando as boas-vindas, que possamos ter momentos agradáveis de tolerância, de confraternização, de entendimento, estudo, reflexões, a terapêutica que favorece o bem-estar coletivo. Na ambiência presencial entre nós, os encarnados, os nossos amigos que estão em casa, nos acompanhando virtualmente, como também os espíritos que se fazem presentes ou conectados à distância, que possamos ter uma reunião pautada no espírito do Evangelho, agradecendo ao patrono da casa, Allan Kardec, a toda a equipe espiritual que planejou e fundou a casa, e são mantenedores sob o ponto de vista moral e espiritual. Nossos agradecimentos, gratidão eterna, principalmente ao nosso querido Allan Kardec e a sua companheira Amélie Baudet. Que eles recebam o nosso carinho, o nosso envolvimento como aprendizes reconhecidos pela oportunidade, e todos os vanguardeiros que o representam. Muito obrigado, e nesse momento pedimos a presença e que possamos fazer por merecer esse conclave de bênçãos. Nós temos feito a preparação da reunião, fazendo o estudo do livro dos médiuns através da interpretação do benfeitor Emmanuel. Portanto, estamos voltados para o livro Seara dos Médiuns, psicografia da nossa alma querida Francisco Cândido Xavier. Hoje, o tema é força mediúnica. Nós vamos pedir que o Gino possa fazer a leitura e os comentários em torno do tema. Sejam todos bem-vindos. A palavra é sua. Capítulo 16 do livro Seara dos Médiuns, Força Mediúnica. Reunião pública de 26/2/1960. Item 226, subitem 2. Considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que, dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas, comparecemo-la à visão comum. Efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. Imaginemos que fosse concedida aos quatro determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. O analfabeto teria debalde o aparelho por desconhecer como deletrear o processo de utilização. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar
os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Força mediúnica, desse modo, quanto acontece à capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Chamou mais atenção aqui, Carlos Alberto, no demais o texto é muito claro, é essa questão do ponto de vista moral, né? Depende do foco que você está. É como se a gente tivesse faróis de luz e a gente... essa força mediúnica depende desse foco moral. E aí não é só para a questão da mediunidade, é também para questão de conhecimento, de iluminação, né? Naquela parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui fala que Deus não trouxe o conhecimento para os doutos, e sim para os humildes, né? O que é interessante a gente notar é que, aliás, pegando o parâmetro de Allan Kardec, né, o Arnaldo sempre, quando ele dava algumas entrevistas, ele falava assim, não, vamos pegar o que o nosso mentor faria, o que Allan Kardec faria. E eles nos dão um bom exemplo disso, porque Kardec era o doutor, tinha muita informação, tinha muito conhecimento, mas o que ele tinha acima de tudo é esse senso moral, né? A humildade. O livro no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte fala dos bons espíritas, ele cita isso. A compreensão, a iluminação é facilitada pelo senso moral. E Kardec começa o livro dos Espíritos assim com uma humildade tremenda, ele perguntando o que é Deus, né?
Quer dizer, ele estava vendo um fenômeno, identificando, ele tinha informação, mas ele tinha humildade suficiente para ver que existem, né, informações e conhecimentos além do mundo material. E quando a gente fala em senso moral, eu acho que é importante destacar, porque hoje a palavra moral está deturpada, né? Cancelaram a palavra moral. Se qualquer coisa que você fala senso moral, o pessoal deturpa para moralismo ou então para costumes. Eu acho isso assim um reducionismo absurdo. Costumes têm a ver com cultura. Eles podem mudar de acordo com os anos, mas o senso moral não é com a essência do bem, né, que está no ser humano. Se você me permite, só uma interrupção. Eu fiz um estudo semana passada, parece, e para falar um pouco de moral, nós abordamos a questão da ética e da moral. Porque a moral, no Livro dos Espíritos, filosoficamente, ela é sintetizada como a regra do bem viver, né? A prática do bem. Essa é a moral. A moral sob o ponto de vista espiritual, crístico e etc. Praticou a virtude, você está com a moral crística. Porque existe, de uma certa forma, a moral até no gueto. Como você bem disse, a ética confundida com a cultura, com o costume. A moral, né? Agora, a ética, ela é universal. Então, a ética, nos tempos de Roma, ou no Egito Antigo, como nos dias de hoje, é a mesma ética. Ou seja, o cumprimento do que é o correto. Não é do que eu penso, ou que alguém diz. É o que está para além. Certo? Então, inclusive, aí dialoga até com o direito. O direito, que é um mecanismo que nos auxilia a interpretar a lei, a discutir a lei, mas a lei é inviolável. Então, você pode adotar uma moral que atenda a interesses ideológicos ou políticos, econômicos. Ou de grupo, né? De grupos, isso aí. Né? Mas a ética, sob o ponto de vista da expressão legítima da lei divina, ela é atemporal, ela não é espacial, portanto, ela sempre será a mesma. Muda os homens, muda os costumes, altera tudo, mas a ética é a mesma. Aí, quando a gente volta a conversa lá para os filósofos, por exemplo, os estoicos. Aliás, eu gosto da abordagem da professora de filosofia, a Lúcia Helena Galvão, que ela é muito didática e ela fala de todas as religiões, ela cita o espiritualismo de uma forma geral, do direito, mas ela trabalha muito a ideia do estoicismo, que é a filosofia prática. Então, os estoicos, não é? Eles traziam todas as discussões para o dia a dia. Então, você vai ver, por exemplo, um Marco Aurélio, que era considerado um filósofo estoico. O Marco Aurélio, o imperador, ele conversava muito nesse diálogo prático do dia a dia. Então, um exemplo. Não sei se você sabe, houve um adultério em Roma. A mulher do imperador com um dos seus generais. E aquilo foi um escândalo. Um escândalo. Aí, imperador, o que fazer? Ele deve ser julgado como qualquer cidadão de Roma. Inclusive, ele precisa de um advogado.
e o advogado serei eu. Ele vai advogar a causa. E no tribunal ele falou assim: eu vim aqui para defender a justiça, a lei. Se ele for responsável, ele responderá. Se não, eu o defenderei. Então vamos lá. Olha que princípio ético espetacular aplicado no momento de testemunho próprio. Entender? Então nós, quando praticamos a virtude, nós estamos colocando em prática a lei divina, ponto pacífico em espiritismo. E nós somos reconhecidos ou não como homens de bem, se praticamos ou não a virtude. Então, te devolvendo a palavra, no que remonta à força mediúnica, ela precisa, então, de recurso, ela precisa de direção, ela precisa de sentido. Não é? Se for conectado com o Cristo, conectado com a consciência, com a lei divina, a mediunidade será bem conduzida. Se não, problemas à vista. Né? Desculpa te interromper, só por conta da ética e da moral. E eu acho muito importante, porque um dos grandes problemas, ou talvez, e por que não dizer, o maior problema da humanidade de superfície é a crise moral. É uma doença moral. E nós vamos encontrar, a partir de uma visão que transcende ao materialismo, ou dogmatismo da ciência ou da religião, nós vamos encontrar explicações por que desta doença que se espalha, que inclusive traz uma sensação de que está tudo indo para o buraco. Um exemplo, a doença do século é a depressão. Assim afirmam aqueles que discutem o tema. Não vou citar, não vou entrar no mérito para não criar polarização. A depressão. A ansiedade vem no pacote. O medo, a insegurança. Isso assim, para falar de uma forma bem geral. A quantidade de espíritos reencarnando com inibições, como, por exemplo, o autismo, que hoje o número é absurdo, porque inclusive estudaram a doença, não significa que está reencarnando espírito autista, mas identificaram a doença e hoje ela está sendo uma explicação para comportamentos em vários setores. Então você tem o autista, aquele espírito que traz dificuldades para lidar com a reencarnação, ele não aceita, ele tem medo, ele tem problemas, em vários níveis, inclusive extrapolando o comportamento e entrando até para as raias dos problemas de anomalias cerebrais, ok? Comportamentais, motora. Então você tem na sociedade autistas que ainda não se identificaram ou não foram diagnosticados como, certo? Mas num volume absurdo. Então muitas doenças, elas surgem a partir do que nós nos envolvemos na Terra, com essa força, essa máquina que é destrutiva, porque ela sugere a competição, o dinheiro, e etc, etc, etc. Mas só para dar um dado, dentro do estudo da neurociência, o efeito desastroso desses games, que os meninos começam a se envolver em tenra idade, aí vai de casa para casa, né? O efeito da imagem, sobre o ponto de vista cerebral,
repercutindo o que é mais importante, um campo mental, criando sensações, aventuras virtuais das mais diversas. Isso traz um problema gravíssimo sobre o ponto de vista metafísico ou psicológico espiritual, seja o termo que tu queira usar, porque cada imagem, cada aventura, cada adrenalina, do medo, da empolgação e etc., etc., aciona os mecanismos que abrem a comporta do subconsciente. Ok? E naquele momento, é sintomático. O indivíduo traz para fora vivências anteriores. Então, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra de um profissional da área da neurolinguística, ele falando, por exemplo, sobre os efeitos daqueles brinquedos lá dos mega parques, que eu tive a oportunidade, inclusive, de ir por 2 vezes. Eu conheço. Me neguei a entrar em alguns, porque não tem cinto para segurar meu perispírito num lugar desse. Mas, por exemplo, no momento em que o indivíduo está sentindo que ele está sendo arremetido, ou que ele está caindo em velocidade e alturas que escapam às possibilidades de domínio, ele pode, naquele momento ali, estar acionando uma experiência, por exemplo, que ele se precipitou num processo de suicídio. E aquela experiência pode acionar o mecanismo. Faz uma conexão. Traumático, que está registrado, faz uma conexão, ele pode entrar num processo gravíssimo de doenças que vão se manifestar por aí. Ou enquadrado nas síndromes. Ok? Então vamos lá. Então nós estamos dentro de um cenário muito complexo, que nós estamos, quanto humanidade, cada vez tendo mais informações, mas com pouco investimento na área do espírito. Porque se houvesse uma educação, uma preparação, uma instrução nesse cenário, isso incomodaria os próprios sistemas, que é mercantilista, que interessa que você consuma, para que você se destrua, para que depois você entre numa outra indústria, a farmacêutica ou a medicina comercializada, certo? E o dinheiro mantenha os controladores do universo, que são marionetes dos controladores do mundo espiritual. Eis a batalha, eis o Armagedon. Voltando para o nosso cenário, mediunidade, aí o campo moral, ele fica espetacular. Porque se você vai seguindo essa sequência Emmanuel, ele vai colocando movimentos que promovem educação, despertamento, consciência do dever. Então, quantos de nós não chegamos no centro espírita por conta de doenças psíquicas? Que muitas vezes aqui, de uma forma talvez até simplista, está com mediunidade destrambelhada. É natural. Porque se eu estou com um problema mental, seja no grau que for, naturalmente, se eu tenho uma percepção, se eu tenho a chamada mediunidade, que é a faculdade anímica, a possibilidade de conexão, não só com o mundo externo, mas com o mundo interno, porque você vai lidar com as suas subpersonalidades também. Não é só a relação com os espíritos, ou captar a onda mental que venha de algum lugar do universo. Você se relaciona consigo mesmo. Entendam isso. Então, sem esse processo de cuidar do psiquismo, de mergulhar para dentro, para se conhecer, para se evangelizar, e quando não dou conta sozinho, dar as mãos, procurar ajuda, o terapeuta, a terapia, o livro, o estudo, para ter não só autoconsciência, mas ter autorresponsabilidade,
em empreender, em investir para qualificar a vida. Porque senão vai ficar aquele médium batendo cabeça a vida toda. Aquele médium que o tempo todo está precisando de tratamento, aí vem para o centro espírita, aí vai, volta, cai, levanta. E a grande maioria chega num ponto que fica tão doloroso que desiste. Fica cansado. Para não dizer que perde a própria cognição. Para não dizer que destrói as próprias estruturas físicas. Aí é irreversível. Porque enquanto estiver no campo mental, lidando com o perispírito, é possível a cura. Mas depois que dança a estrutura física, precisa de outro corpo. E esse outro corpo é outra encarnação. Aí vai resolver depois. Não vai ser agora. Então, a gente não fala para o neófito, para quem está começando, que se ele não investir, se ele não fizer a parte dele, sabendo que isso é até o fim, ninguém vai resolver o problema dele. Você não pode falar isso que você espanta. Porque o indivíduo chega nos centros espíritas da vida, alguém vai falar assim, você tem mediunidade, se não cuidar, isso vai virar obsessão e você vai para o umbral. Aí já começa a entrar nos terrenos místicos, cheio de novidade, cheio de 9 horas, cheio de invencionismo. Mas a verdade, essas pessoas não estão fazendo. Não posso avaliar a intenção, mas por certo não é com má intenção, que é ajudar o sujeito. E acha que é na base de colocar medo. Ele já está vindo para cá cheio de problema. Você vai aumentar o medo dele? Você vai aumentar a sofreguidão? Não. Vem cá minha filha, vem cá meu filho. Aí você põe no colo e papapá. Mas aí a gente sabe que as terapêuticas são precárias. Isso a gente foi descobrindo no tempo. A terapêutica do centro espírita é precária. Porque a gente tem que, por ignorância, tá? Porque as pessoas não sabem mesmo. Então, geralmente, os processos ficam sempre nas mãos dos guias. Os guias vão ajudar. Aí, então vem cá, tenha boa vontade e tal. Aí, se a gente for ver, na prática, é um processo extremamente moroso. Perceberam? É um processo que a gente lida muito mais com a intervenção, com a misericórdia, do que com o esforço pessoal do sujeito em se auto-evangelizar, em se auto-educar. Tanto é verdade que a gente vê na prática o tanto que o médium é incipiente, o tanto que nós temos dificuldade, por exemplo, em sermos assíduos, em sermos perseverantes. Sempre aparece um problema para nos tirar da reunião, salve os casos justificados, né? Salva esses casos. Mas quantos poderíamos evitar? Aí tem que tomar pancada, aí tem que escorregar, cair, para falar assim, então tá, então eu vou tomar atento, agora vai. A maioria se torna apenas promessa. Agora vai, vem, vai, volta, daqui a pouco some de novo. Não é Carlos Alberto que está inaugurando essa teoria. Aliás, não é teoria, é fato. Muitos são os convidados, poucos os escolhidos. Foi Jesus quem falou do assunto. Então, o cenário do cristianismo, Gino, você até me desculpa que eu tomei a palavra e não devolvi. Mas o cenário do cristianismo, o cenário bíblico, o tempo todo fala de reconciliação. A começar Moisés narrando que alguém saiu de um paraíso. Para não esquecer dos profetas, que falaram que Jerusalém estava corrupta. E por isso Jerusalém foi invadida, o templo destruído. 2 vezes, não foi? Por quê? Os judeus, ou os hebreus, como queira,
Eles eram fiéis. O que aconteceu nos tempos de Noé? Foram avisados. Médiuns, trabalhadores, religiosos, optaram pelo materialismo. Então, termino dizendo, o materialismo dos tempos da Babilônia, o materialismo dos dias de hoje é o mesmo. É o mesmo. Você pode agora ter inteligência artificial, você pode ter possibilidade de ir para a Lua, para o universo, para entrar para acelerar a partícula no mundo subatômico. Nós podemos hoje muita coisa, mas não sabemos. Aí continuamos capenga, patinando, dentro desse contexto que só nos traz desconforto, desconfiança, medo, insegurança, depressão, inibições das mais variadas. Completa para a gente finalizar. Essa profissional que você... Qual que é o nome dela mesmo? Essa professora de filosofia? Eu esqueci. A Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena. Ela faz uma comparação, uma analogia muito interessante para os dias de hoje com relação a essa questão de desenvolvimento moral, né? Uhum. Eu escutei um dia ela falando que se a gente comparar um piloto de um Spitfire da Segunda Guerra Mundial que carregava 2 bombinhas e tinha velocidade um pouco maior com o carro, e com os jatos supersônicos de hoje, o salto científico é absurdo. Mas o nosso salto moral não acompanhou. Então, hoje, pode ser muito mais danoso essa questão de você ter esse conhecimento todo, essa instrumentalização toda, e não ter o senso moral que acompanha. Só para dar um exemplo, esse fim de semana, eu ia mandar para você, mas como eu estava no aplicativo, eu estava só testando, você tinha que assinar para poder fazer o download, eu fiquei assustadíssimo. Um aplicativo de inteligência artificial que põe uma pessoa falando e você põe um tema, ela redige o texto e já fica um avatar falando. Então, para fazer a experiência, eu pedi para assim, olha, faça um texto apresentando Allan Kardec para as pessoas. E eu pedi para apresentar Allan Kardec. O texto veio falando sobre aborto, falando Allan Kardec, é um líder espírita, a obra é vasta, que abordou vários temas, entre eles o aborto, e que ele não proibiu o aborto na obra dele em hora nenhuma, e isso é uma coisa que vai de cada um, não é para ter senso. Eu fiquei abismado com isso, abismado. Quer dizer, eles definiram o viés e mentiram. Então, se não tiver esse foco que a lição está falando, o foco moral e o foco de conhecimento no livro, que é fonte de conhecimento, é o livro, não é inteligência artificial, não, porque tem gente manipulando isso. A coisa fica muito perigosa. Hoje eu vi no cenário aí dessa política rasteira dos homens, um determinado político aí, conhecido por todos, a imagem dele, com um discurso de um tema atual, falando que estava imputando ele um monte de coisa que ele nunca fez, que não tinha nada a ver com ele, etc. Não era ele. Era inteligência artificial. Hoje em dia, para quem tem olhos de ver, você consegue identificar quando é inteligência artificial, porque é artificial a expressão. Porque artificial não tem nada, porque tem alguém que imputou deu os comandos, criou os prompts. Porque a inteligência artificial, como qualquer processo computadorizado, ele é pautado em cima de dados, memória. Não é muito diferente da sua realidade. Ernesto Bozano tem um belo tratado que fala sobre o mecanismo da memória, da mente. Todo o movimento é pautado na memória. Memória atual, memória pregressa.
Você recebe estímulo e vai trabalhar com os dados que você tem, o seu potencial. Então, a partir do momento em que você tem um banco de dados, o equipamento ele vai responder a partir do banco de dados. Então, aquele banco de dados ele foi implementado por uma inteligência humana. Então, nós vamos chegar num tempo em que a manipulação das massas, que hoje é protagonizada pela imprensa, por esses jornalismos que são comprados, por essas TVs, pelo sistema de filmes, Hollywood e etc, 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 a manipulação é por lá. Mas ela vai passar agora para esse novo sistema da inteligência artificial. Então, você está trazendo uma experiência que você viveu e que vai ser apenas uma gotícula perto do que nós vamos encontrar daqui para frente. Então, podemos ter na inteligência artificial manipulada a própria manifestação do anticristo. Compreenderam? Porque a coisa vai ser tão real que as pessoas, com falta de conhecimento, expressão da Bíblia, vão perecer. Porque não tem conhecimento, qualquer coisa é válida. Perceberam? Qualquer coisa que colocar para sua frente, você vai achar que é verdade. Já vem prontinho. Já vem prontinho, você não tem trabalho. Certo? Então, isso que você colocou é muito sério, porque o médium, para a gente concluir, a mediunidade, ela nos coloca para transitar em diversas dimensões, lidando com diversas mentes. Se o médium ele não tem a fundamentação, o conhecimento necessário, ele cai nas armadilhas com muita facilidade. E, julgando, está agindo conforme a verdade. Perceberam? Como é que o tema é complexo? Há pouco tempo uma pessoa me telefonou, eu até atendi, porque eu não tenho atendido telefone mais não. Muito raro. Porque hoje o universo agora é até das mensagens, né? E como eu fico em atendimento, eu não posso parar um atendimento. Então comigo está funcionando assim, manda mensagem que eu respondo quando der. A pessoa me telefonou, me pegou de supetão, eu atendi. Porque na hora até era possível atender. Não estou dizendo que eu não atendo o telefone. Normalmente não atendo por estar em reunião. Mas naquele momento, estava livre, atendi. Ô, Carlos Alberto, quanto tempo? E tarará, falou. Eu estou te ligando, sabe por quê? A minha filha está começando a interessar em ter conhecimento sobre assuntos da mediunidade. Só que o seguinte, Carlos Alberto, você sabe como é que são esses jovens? Na hora que ela falou, colocou a vírgula e colocou o mas, eu falei assim, pronto. Você sabe como é que são esses jovens, né? Eu precisava da indicação de um livro que falasse da mediunidade, mas não pode ter o nome de Jesus, não pode ter nada que vai falar sobre moral, porque ela vai dizer que é moralismo, e que ela não quer saber de nada da igreja, que ela não quer saber de padre, que ela não quer saber de sacerdote. Aí eu falei assim, depois que ela terminou, perdeu o fôlego, eu falei, você tem certeza que você ligou para a pessoa certa? Eu fiquei calado. Ela me conhece há mais de 30 anos. Aí eu falei assim, já entendi, Carlos Alberto. Eu liguei para a pessoa certa. O que eu faço então? Começa a orar. Para você ter inspiração e bater numa fonte que te atenda no que você está pedindo. Porque eu não posso... Aliás, eu não sei, eu não tenho informação para indicar livros mediúnicos que não tenha conexão com o espírito, com o que o espírito precisa. E isso não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com sacerdócio, isso tem a ver com a psicologia humana. Isso tem a ver com você cuidar da sua filha, com uma educadora responsável.
Mas você está gravitando em torno do nada. Você está trabalhando na superficialidade. Por isso que eu gosto de você. Assim, obrigado. Vai com Deus. Papo furado. Por isso que eu gosto de você. Para quê? Não precisava nem de falar isso. Por quê? Eu simplesmente fui honesto, mas eu fui fraterno, fui carinhoso, pedi as palavras, fui falando no ritmo quase tartaruga, para dar a flechada final. Você ligou para a pessoa certa mesmo? Então eu não posso pensar em mediunidade, psiquismo, uma vez por semana. Eu falei isso aqui semana passada, lembra? Só a Sony que não viu que eu estava em Cabo Frio, entrando no mar para mim. Sony é uma ótima amiga. No mar não tem jeito, Cabo Frio que é gelo. Perceberam? Não tem jeito. Agora eu queria só deixar aqui, para terminar, porque nós sabemos ainda que o calvário do médium não é simples. É complexo. E sei também que muitos dariam tudo para estar aqui e não conseguem. Estou falando aqui, não é aqui comigo, com vocês, aqui no trabalho, que também contempla estar conosco. Mas não conseguem. Há pouco uma pessoa me falou sobre o assunto, as dificuldades, eu disse assim, a primeira tarefa é no lar. Eu lembro quando Martins Peralva teve que se afastar da União Espírita Mineira e das atividades que ele exercia desde novo, que era um espírito, uma espírita com envergadura, porque a esposa dele ficou doente. Aí ele saiu de cena e foi exercitar a mediunidade dentro de casa. Ele nunca mais voltou, porque depois que ela se foi, ele ficou também doente. Então aí a gente está observando um calvário que o médium precisa de vivenciar. Perceberam o que eu estou dizendo? Então, assim, não estou aqui passando pano depois de ilustrar os móveis, não. Eu só chamo a atenção porque o médico não marca a consulta no dia da minha reunião. Eu prefiro perder a consulta. Isso é um fato. Mas se alguém estiver desmaiando na minha frente, eu vou ter que socorrer essa pessoa e eu não vou vir à reunião. Mas se ela puder desmaiar depois, eu peço, desmaia depois. Ou então, espíritos, me ajudam. Outro dia aconteceu. Eu estava para entrar na reunião, em 3 minutos os espíritos despertaram, atuaram, resolveu, volta para o trabalho. Agora, se eu estivesse brincando com a vida, pode ser que o socorro não aconteceria naquele instante. Então, quando você se prontifica, quando você trabalha, quando você dedica, os espíritos respaldam, eles te protegem. E eles garantem, inclusive, para que você consiga vir. Então, fica a reflexão, não sei até quando vou repeti-la, mas enquanto estiver aqui, eu prefiro ser aquilo que meus filhos costumam dizer, o pai que não cansa de repetir. E eu não canso mesmo. Depois que for embora, crescer, como é que fala? As asinhas, o pássaro, viagem, vai com Deus. Agora nas mãos do Senhor. Mas enquanto estiver comigo, é meu papel repetir. Quando eu estiver voando, a frequência da repetição vai ser menor.